Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Uma alegria estarmos juntos, domingo. Hoje é dia 19 de novembro de 2023, Dia da Bandeira, e eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec e amigos. Nós cumprimentamos todos vocês, aqueles amigos encarnados, os desencarnados, os benfeitores espirituais da nossa casa espírita, mas cumprimentamos também aqueles que vão nos assistir depois, através dos nossos canais do Facebook, do YouTube, do Instagram, do Telegram. Então, sintam-se bem-vindos, sintam-se fazendo parte dessa família, que é a família do SEAC de Olambra. Boa noite, Celi Reis, seja muito bem-vinda. Como todos os domingos, nós temos esse encontro espiritual. Fazemos o Evangelho no lar, abrimos os nossos lares, convidamos Jesus, os benfeitores, os nossos protetores, aqueles que cuidam, que velam por nós, e reunidos com esse mesmo propósito, nós refletimos na mensagem do Evangelho à luz da doutrina espírita. E é um encontro espiritual, um encontro fraterno, e que nos beneficia muito. Às vezes, pessoas têm dúvida com relação a fazer ou não o Evangelho. Não é verdade, Roberto? Na verdade, o Evangelho no lar, como costumamos repetir, é um convite que fazemos ao Mestre Jesus, que naturalmente se fará presente através de seus emissários, junto a cada um de vocês, de nós, cada um em seus lares. Quando nós fazemos o Evangelho, nós criamos em torno do nosso lar uma barreira de proteção. Mas essa vibração que vem através desse encontro espiritual, ela se expande e não fica somente no nosso lar. Nós conseguimos, através desse encontro, auxiliarmos também aqueles que estão à nossa volta, os nossos vizinhos, a nossa rua, o nosso bairro. Então, é muito importante fazermos o Evangelho. Espíritas, às vezes, têm um pouco de dúvida. Mas eu vou fazer sozinho, não tem problema. Mas eu tenho crianças, eu espero elas dormirem, porque senão elas vão ficar agitadas, vão correr. Não, ao contrário, vamos convidar as nossas crianças para fazermos juntos. E hoje às vezes elas ficam calminhas, né? E nós temos o benefício, a facilidade que hoje na internet temos muito material que nos auxilia para a evangelização, para esse momento do Evangelho no lar, para as nossas crianças, musiquinhas, historinhas, tudo adequadas à idade infantil. Então, vale a pena. Boa noite, Mariana Fosati, seja muito bem-vinda. Falta apenas um minutinho para iniciarmos o nosso Evangelho. Não sei se vocês já estão ouvindo, mas aqui é a cigarra, né? Não, hoje não. Cigarra está sossegada. Não? É o que? Choveu então muito, são os grilos. São os grilos, é o grilo falante. Estão aqui... Porque são muitos, né? São os falantes. Estão aqui, assim, se manifestando também. São os princípios inteligentes aqui participando conosco. E realmente aqui em Olambra, acredito que aqui na região, deva ter dado uma chuva bem... copiosa, né? Uma chuva forte. Uma chuva forte, refrescou, deu uma boa refrescada no tempo, isso é muito bom. Boa noite, Ana Eliane, seja muito bem-vinda. Então, amigos, amigas que fazem parte dessa família, quem desejar, pegue os seus evangelhos, coloque o seu copinho ou a sua garrafinha de água, ao final ela será magnetizada, ao final os benfeitores espirituais nos aplicarão um passe magnético e nós vamos iniciar. Boa noite, Rita de Cássia, seja muito bem-vinda. Então, mesmo aqueles que vão nos assistir depois,
Participem como se presenciais estivessem, com muita fé, com muita esperança, e tenham a certeza de que serão beneficiados da mesma forma. Para iniciarmos o Evangelho, não é um ritual, mas nós sempre gostamos de iniciar com a leitura de uma página e depois lemos um trecho do Evangelho, fazemos um comentário e fazemos a nossa prece de encerramento. Nós estamos fazendo o Evangelho no Lar de forma sequencial, e hoje nós vamos iniciar um novo capítulo. Então, vamos abrir aqui na mensagem 71 do livro Vinha de Luz, Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. A mensagem 71, ela tem o título Em Nosso Trabalho. É uma passagem de Paulo escrevendo aos Hebreus. E Hebreus, capítulo 3, versículo 4. E assim o apóstolo Paulo se manifesta. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Muito bonita essa colocação de Paulo, eu vou repetir. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Paulo, Hebreus, capítulo 3, versículo 4. Emmanuel comenta: o Supremo Senhor criou o universo. Entretanto, cada criatura organiza o seu mundo particular. O arquiteto divino é o possuidor de todas as edificações. Todavia, cada espírito constrói a habitação que lhe é própria. O doador dos infinitos bens espalha valores ilimitados na criação. Contudo, cada um de nós, outros, deverá criar valores que nos sejam inerentes à personalidade. A natureza maternal, rica de bênçãos, em toda parte, constitui a representação do patrimônio imensurável do poder divino. E em todo lugar onde existe alguém, aí palpita a vontade igualmente criadora do homem, que é o herdeiro de Deus. O Pai levanta fundamentos e estabelece leis. Os filhos contribuem na construção das obras e operam interferências. É compreensível, portanto, que empenhemos todo o cuidado em nosso esforço individualista nas edificações do mundo, convictos de que responderemos pela nossa atuação pessoal em todos os quadros da vida. E o benfeitor faz uma proposta para nós. Colaboremos no bem, com o entusiasmo de quem reconhece a utilidade da própria ação nos círculos do serviço, mas sem paixões destruidoras que nos amarrem às ilhas do isolacionismo. Apresentemos nosso trabalho ao Senhor diariamente e peçamos a Ele, destrua as particularidades em desacordo com os seus propósitos soberanos e justos, rogando-lhe visão e entendimento. Seremos compelidos a formar o campo mental de nós mesmos, a erguer a casa de nossa elevação e a construir o santuário que nos seja próprio. No desdobramento desse serviço, porém, jamais nos esqueçamos de que todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. A mensagem 71 do livro Vinha de Luz, Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, em nosso trabalho, porque toda casa
edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Paulo, escrevendo aos Hebreus, capítulo 3, versículo 4. Irmãos e irmãs que agora se encontram conosco, vamos orar, agradecer ao Senhor da vida a oportunidade de nos reunirmos para beber dessa fonte de luz. E com alegria em nossos corações, damos início a mais esse evangelho nos nossos lares, rogando ao Mestre Divino que esteja junto a nós, que toque os nossos corações, que abra o nosso entendimento, para que possamos sentir sempre a sua presença em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Esteja sempre conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Que bom, amigos. Antes de darmos a palavra aqui para o Roberto, aproveitando, cumprimentando a Inês Luchese, a Suzy, passou aqui uns nomes rápidos, eu acabei não visualizando todos. A nossa querida Eudócia Reis, Arnaldo, Francisco de Gerone, sejam muito bem-vindos nesse momento especial do nosso Evangelho. Então, amigos que estão pelo Facebook, pelo Instagram, que depois vão nos assistir pelo YouTube, sejam todos muito bem-vindos e vamos iniciar esse nosso encontro espiritual hoje com um novo capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, o Reino de Deus. Ou melhor, só um minutinho que nós vamos dar início a ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. É o capítulo 4. Semana passada nós encerramos o capítulo 3, depois de alguns encontros, e hoje nós iniciamos o capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, Roberto, eu vou acompanhar aqui com o meu livro e o Roberto vai acompanhando aí com o dele. Okay. Eu aqui com o meu. Muito obrigado, Leila. Amigos e amigas queridos, mais uma vez aqui estamos com a graça de Deus. E que Ele permitiu que eu recuperasse um pouco da minha perda visual. E aí eu fiquei nesse contexto refletindo sobre os olhos da alma. Se com os olhos físicos nós enxergamos tudo isso e como faz falta quando eles não nos permitem ler, ver, enxergar, aprender, que as imagens visualizadas, elas são muito mais latentes no processo de fixação do conhecimento. Mas imagina, então, com os olhos da alma, o que haveremos de ver. Mas como a Leila já falou, hoje é um capítulo novo, né, que é o capítulo 4, e como todo capítulo, Kardec estruturou assim, né, tem vários subtítulos, né? Por exemplo, neste especificamente, diz que a ressurreição e a reencarnação seria um tópico, e a reencarnação fortalece os laços de famílias, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Vou só tirar aqui um aviso na tela que tá, não é porque eu não esteja com as vistas boas, não, porque realmente é um processo aí que atrapalha. Mas, que lindo. Vamos lá. Então, nas instruções dos espíritos, que compõem essa iniciação ao capítulo, nossos benfeitores, né, eles irão dizer sobre os limites da encarnação e a necessidade da encarnação. Muito importante
Porque, por vezes, nós nos fixamos na quantidade e nos esquecemos da necessidade. Parece até que é uma punição divina, mas não é. É um impositivo divino, que é diferente, é uma lei. Mas se Deus é Pai grandioso e misericordioso, o que ele estabelece é sempre para nos favorecer, os seus filhos. Então, a passagem que comentaremos agora está lá em Mateus, no capítulo 16, versículos 13 a 17. O evangelista Marcos também registrou essa mesma passagem, só que lá no capítulo 8, versículos 27 a 30. Já no tópico 1, Kardec já inseriu a primeira fala dos evangelistas citados, onde Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos. Sabemos que Jesus era o mestre, e é por excelência. Então, muitas vezes, os conhecimentos ele passava na forma de interrogação, para ver que nível de entendimento estavam aqueles seus discípulos. E aí ele pergunta: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Então, porque muitas vezes nós falamos assim, olha, o que estão falando aí disso? E a meu respeito? Então, Jesus queria estabelecer ali o quê? A realidade dos fatos, porque muitas vezes o povo fala daquilo que não sabe. E ele, então, através dos seus discípulos, que eram do meio do povo, era, na verdade, componente daquelas classes de trabalhadores, pescadores, artesãos, e conviviam, portanto, com o povo. E poderia, fazendo assim, bocas e ouvidos de Jesus junto a eles, e respondem: dizem uns que és João Batista, outros que és Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Então, veja bem, por que Jesus despertava essa curiosidade no povo? Eles ficavam cogitando. Então, olha, ele deve ser Elias. Não, é João Batista. Aí, por que não também Jeremias? Ou qualquer outro dos profetas, já que eles tinham apoio no conhecimento deles, por serem da sua tradição religiosa, eles tinham suporte, ou tinham como um norte, a Torá. Pois não, Leila? É interessante, Kardec, pedagogo emérito, porque Kardec, antes de utilizar o nome Allan Kardec, só para que a gente recorde, ele, como Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que foi discípulo do maior mestre daquela época, Pestalozzi, quando ele volta para a França, ele estudou na Suíça, em Verdun, na Suíça, mas quando ele volta para a França, um jovem de uns 20 anos, ele publicou vários livros que foram utilizados pela Academia Francesa, vários livros até utilizados. Pela Sorbonne. Eu não sei, mas foram utilizados para educação, vários livros na área da educação. E ele, depois, como Kardec, nessa capacidade dele de educador, ele formatou, organizou a doutrina espírita de uma forma muito bem colocada, muito bem situada. E nesse capítulo 4 aqui, quando ele começa, ele seleciona que uma fala de Jesus. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele inicia o capítulo com essa frase, com essa afirmação do mestre. Se eu quero ver o reino de Deus, eu preciso nascer de novo. O que seria esse reino de Deus? A gente pode ir refletindo aos poucos, mas
Para que eu possa ver esse reino, eu preciso nascer de novo. Aí ele já deixa aqui, claro, Jesus já deixa claro nessa afirmativa a reencarnação. Muitos irmãos de outros credos religiosos não creem na reencarnação, ou aqueles que são materialistas também não creem na reencarnação. Mas vejam, Jesus só aí ele já coloca a reencarnação. E o Kardec, bom, já que Jesus fala da reencarnação, nós vamos trazer esse tema, ressurreição, o que é reencarnação. A reencarnação, ela fortalece os laços de família, porque pessoas há que dizem, mas a reencarnação, eu já ouvi isso. Mas se for assim, eu vou ter 10 pais, 10 mães, 10 maridos, 10 esposas. Isso não seria interessante? Mas, ao contrário, Kardec coloca aqui, vai trazer essa reflexão. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Nós vamos ver isso ainda mais adiante. E ele traz, dentro das instruções dos benfeitores que fazem parte dessa organização, instruções dos espíritos, limites da encarnação. Então, será que há um limite? Ou será que eu vou encarnar indefinidamente? E também é necessário encarnar, ou se eu não quiser, eu não encarno, eu fico lá no mundo espiritual. Então, esse capítulo é um capítulo muito interessante. Vai nos dar oportunidade de muitas reflexões. E como Roberto colocou aqui, Jesus, porque Jesus naquela época, e era a pé, porque ele não tinha transporte, ele transitava muito pelas regiões, tanto ele quanto os que os antecederam e os que os precederam. E ele estava ali nas cercanias de Cesareia de Filipe, era uma localidade, e nesse momento, como o Roberto já colocou aqui, ele aproveita para questionar os discípulos. Geralmente ele estava rodeado daqueles amigos. E ele quer saber o que falam a respeito dele, porque quando diz com relação ao Filho do Homem, ele está se referindo a ele mesmo. O que dizem de mim? O que dizem com relação ao Filho do Homem? O que dizem que eu sou? É muito interessante. E aí, outro ponto para a gente ver que lá no Evangelho está muito clara a reencarnação. Porque o que eles colocam? Você é João Batista, você é Elias. Elias foi um profeta de 400 anos antes da vinda do Cristo. Como que ele poderia ser Elias se ele estava ali? Então, ele reencarnou. Outros diziam, é Jeremias, ou algum dos profetas, todos citados no Antigo Testamento, na Torá. Então, vejam, às vezes, as pessoas dizem assim, o Espiritismo fala de reencarnação, na Bíblia não tem nada disso. Mas porque a gente lê, às vezes, de uma forma assim, superficial e não reflete, e não percebe, né, essa revelação que está bem clara. Mas prossiga, Roberto, que eu já te interrompi demais. Não, Leila, é sempre preciosa a sua contribuição aqui, imagino. Mas aí Jesus ainda avança mais uma pergunta. E vós, quem dizeis que eu sou? Então agora ele questionava diretamente aos seus discípulos. Porque, veja bem, o que o povo falava era interessante para Jesus. Será que imaginava, cogitava ele, o mestre? Será que o povo está alcançando o que eu quero transmitir-lhes? Essa daí era uma dúvida razoável. Mas e agora quanto aos discípulos? Porque os discípulos, eles gozavam da intimidade do mestre. E aí, essa segunda pergunta, assim, é mais interessante. Mas qual foi a resposta? Já quem não poderia deixar de faltar, né, foi o primeiro da fila. Imagine que fosse numa classe, né, na sala de aula, o primeiro a levantar a mão para lá. Foi Simão Pedro,
que, tomando a palavra, respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Também está na sua edição aí, Leila? Sim. Sim. Também, né? Uhum. Então, aí, olha só que é interessante. O Pedro, então, ele já tinha um entendimento além daquilo que o povo imaginava. Porque quando ele falava que és o Cristo, é aquele Messias anunciado lá atrás. Então não parecia mais dúvida. Filho do Deus vivo, porque enviado do próprio Deus, para nos favorecer com a sua, com o seu conhecimento, sua misericórdia, suas virtudes, em suma. Porque a palavra Cristo que ele coloca, Cristo, que é uma palavra grega Cristó, quer dizer enviado, né? Então você é o enviado de Deus, você é aquele Messias aguardado, prometido. Ele deixa bem claro também, ele percebe, tinha essa certeza de que Jesus, o Cristo, o Messias, o enviado, o eleito. Tudo bem? Uhum. Ok. E já para concluir os registros evangélicos de Mateus e Marcos, então Jesus replicou-lhes, replicou-lhe, foi ao Pedro: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não fora a carne, nem o sangue, que isso te revelaram, mas meu Pai, que está nos céus. Seria aí, Leila, uma afirmação, né, de que Deus estaria, com essa afirmação de Jesus, falando assim: olha, esse daí é o meu enviado. Será que foi isso mesmo que ele quis falar com Pedro? Porque ele concordou com Pedro, né? É interessante aqui também, antes de argumentar aqui o que o Roberto está perguntando, mas só para que a gente também compreenda, né? Hoje ninguém se refere assim, é difícil, né? Alguém se referir dessa maneira. Mas naquela época, eles referiam-se à pessoa pela localidade que a pessoa nasceu, pela filiação da pessoa. Isso. Então ele diz, Jesus fala para Pedro: bem-aventurado, feliz, você é feliz, Simão. Você que é filho de Jonas, porque não tinha, né, aquele sobrenome, então se fazia aquela, né, se referia àquela família. Você é feliz, é bem-aventurado. Você que é filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue, então não foi o corpo físico, mas foi o quê? O espírito que revelou. Então, aqui, mais uma vez, a gente pode interpretar também o quê? Uma ligação mediúnica, uma revelação mediúnica. Logicamente que Jesus diz: foi meu Pai que te revelou isso. Mas Deus, nós acreditamos que não veio nem em pessoa, mas através dos seus emissários, intuíram a Pedro. Pedro, médium, captou aquela mensagem. Quem captou? Não foi o corpo físico. Quem captou foi o espírito. Porque o médium, ele se liga, né, desse intercâmbio espiritual, não é o corpo físico do médium. É ligação perispírito a perispírito. Perispírito do médium e o perispírito do espírito. Então, provavelmente, um daqueles espíritos superiores que acompanhavam, que faziam parte daquela pleiade de trabalhadores do Cristo, inspiram Simão Pedro, filho de Jonas, para responder: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é muito linda essa passagem. A semana que vem nós vamos continuar, porque Kardec ele seleciona 3 passagens do Evangelho para dar início a esse capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, tanto Mateus quanto Marcos,
eles trazem esse momento especial. Mateus, devemos lembrar, que Mateus estava sempre com Jesus. Foi um daqueles 12 discípulos que estavam sempre ali com ele. Marcos já veio depois. Marcos já não compartilhou esses encontros com Jesus, mas ele também transmitiu o seu evangelho a partir do que ele ouvia, porque tudo era oral, não tinha nada por escrito. Jesus não deixou nada escrito, mas Mateus e Marcos, os dois, trazem esse momento muito, muito especial da vinda do Cristo. Então, não sei se o Roberto gostaria de colocar mais alguma coisa. Não, está perfeito, Leila. Então, O que eu gostaria de salientar é o seguinte, isso já é uma provocação. Caso Jesus nos perguntasse, tal como fez ali para o seu colégio apostólico, como é que nós responderíamos? Né? Hoje nós temos muito mais conhecimento. Né? E aí nós temos também o dever para conosco mesmo. Não é dever para com ninguém, para com Deus, porque nós precisamos, em primeiro lugar, desenvolver o autoconhecimento. E, a partir disso, assimilarmos os conhecimentos novos, implementando-os na prática, na vida de relação, no momento que somos chamados ao aquele encontro ou aferição de valores. Né? Aí devolvo a palavra para a Leila. Então, queridos amigos, nós vamos agora, fazer a nossa prece final, lembrando mais uma vez, quem desejar, coloque o seu copinho, a sua garrafinha de água. Lembrando também, para aqueles que vão nos assistir depois, que façam dessa forma também, que vocês serão bem assistidos. Aqui assim, então, os amigos estão falando aqui do tempo, da chuva, da ventania, e aí vocês falando de chuva, de tempo, me veio à memória aquela passagem impactante de Jesus, quando ele está ali naquele barco, dormindo, e começa um vento terrível, parecia que o barco ia afundar, e Jesus ali tranquilo, e serena a natureza, porque Jesus, nosso governador espiritual, tem força sobre toda a natureza. E a natureza se acalma, e eles ficam impactados. Como que pode? Eles morrendo de medo, e Jesus tranquilo, e acalma a tempestade. Então, nós estamos passando assim por um momento que às vezes nos amedronta, nós ficamos preocupados, ansiosos, porque o tempo está assim, querendo mexer com a gente, né? Muito calor, aí quando vem o vento, coisas que não aconteciam, ventos a 100 quilômetros por hora aqui no Brasil, para a gente é muita coisa, tempestades muito fortes, mas aí a gente tem que lembrar de Jesus acalmando a tempestade, e aí a gente também, vibratoriamente, vamos acalmando o vento, acalmando a tempestade, porque, afinal de contas, se Jesus disse que tudo que ele faz, nós também podemos fazer, aí a gente, com muito carinho, com muito amor, mas aí a gente vai se conectando com os espíritos que cuidam da natureza, para que eles amenizem, não precisa vir com tanta força, com tanta vontade. A Sueli está lembrando que amanhã é feriado em São Paulo, que é o Dia da Consciência Negra, o primeiro ano que aqui no estado de São Paulo vai ser feriado. Ainda não é um feriado nacional, né? Ainda não é, mas vários estados e várias cidades já são. Isso mesmo, Sueli. E a Sueli disse que acordou assustada com a tempestade, mas ficou em oração. Então, amigos,
Vamos, para aqueles que ainda não colocaram seu copinho de água, sua garrafinha, se desejar, providenciem. E nós lembramos neste momento que amanhã, segunda-feira, 20 horas, nós temos a nossa palestra da semana. Amanhã, quem vai fazer esse encontro espiritual será o Roberto. Eu não estarei em condições de fazer, mas será o Roberto que vai fazer. Só o Arnaldo mesmo. Só o Arnaldo, ele está falando de furacão, pensei que tinha tido um furacão, mas pelo visto não é bem isso que ele está dizendo. Mas então, amigos, amanhã, segunda-feira, o Roberto é que vai fazer a palestra, inclusive eu vou acompanhar o meu neto, que vai fazer uma cirurgia na terça, então vou até pedir licença a vocês para que a gente vibre também por ele nesse momento, por toda a equipe médica, para aqueles que agora necessitam de uma assistência maior, mantenham-se em sintonia, e aqueles que tiverem condições de doar, vamos fazer essa rede de doação. Lembrando também que terça-feira, o Roberto vai me substituir, e na reunião de vibração, que é uma reunião privativa, um dos trabalhadores da nossa casa vai me substituir nesse momento. Então, eu estou aguardando o retorno de qual trabalhador que vai poder me substituir. Então, vamos, amigos. Vamos, neste momento, vamos agradecer ao Senhor da vida. Sabemos que as tempestades, muitas das vezes, quando vêm com uma força mais intensa, tem um objetivo também de limpar a psicosfera dos pensamentos, dos sentimentos equivocados. Lavam, purificam. E nós precisamos agradecer ao Senhor da vida por tudo que Ele nos oferece. Nem sempre compreendemos os desígnios divinos. E nesta noite, nós rogamos ao nosso Mestre, Jesus, Senhor Jesus, mensageiro da esperança. Ainda somos tão crianças, necessitadas de luz. Nossa terra é a escola abençoada, é a bendita estrada que ao mais alto nos conduz. Suplicamos de vossa eterna bondade o celestial amparo para nos livrar do mal. Senhor, cuida, Senhor, cuida do nosso planeta. Cuida, Senhor, de toda a humanidade ainda tão sofrida, tantas dores, tantas aflições, tantos irmãos ainda nos caminhos do equívoco. E quando nos reunimos em Teu nome, Senhor, lembrando a Tua passagem pelo nosso planeta, reunido com Teus amigos e com aquela multidão faminta e sofrida, aquelas mulheres que o acompanhavam, buscando cada um receber um pouco do Teu amor. E nós te pedimos, Senhor, envia Teus emissários, os governadores espirituais de cada nação, para que eles possam acalmar, pacificar, orientar, transformar o nosso orbe, que possamos passar de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, onde a fraternidade, o amor, o respeito, o perdão, a tolerância já se manifestam, onde o bem já ultrapassa o mal.
Mas para isso é necessário cada um de nós fazermos a nossa parte, vigiarmos pensamentos e sentimentos, trabalharmos, burilarmos as nossas próprias imperfeições, para sermos exemplos dignos, trabalhadores dignos da tua seara. E pedindo, Senhor, por todos os lares, por todas as famílias, juntos percorrendo os leitos dos hospitais, as UTIs, as instituições coletivas, as ruas, aonde houver um irmão enfermo, conflitado, sofredor, que as nossas vibrações possam envolver, tocar no íntimo de seus corações, aliviando, acalmando, como um verdadeiro refrigério para essas almas sofridas. E neste momento, nós pedimos, Senhor, por todos aqueles que passarão por cirurgias, para que os centros cirúrgicos sejam agora preparados, purificados, higienizados, transformando cada ambiente hospitalar num ambiente de cura, envolvendo todas as equipes médicas, anestesistas, todos aqueles comprometidos e responsáveis pelos procedimentos cirúrgicos que serão realizados, para que sejam de pleno êxito. Em especial eu peço por Luiz Felipe, que será submetido a essa cirurgia lá no Hospital São Luís, em São Paulo, em Itaim, terça-feira, pelo cirurgião, pela anestesista, por toda a equipe médica ali presente. Transforma, Senhor, prepara aquele ambiente, aquele hospital, para que seja de pleno êxito a cirurgia que ele se submeterá, que ele possa recuperar-se plenamente e que o pós-operatório seja suave, com teu amor, com a tua proteção, seja o maior anestésico, confiando, Senhor Jesus, através dos teus emissários, através do Dr. Bezerra de Menezes, preparando aquele ambiente hospitalar. Nós já agradecemos e convidamos a todos para dirigirmos os nossos pensamentos aos nossos lares, para que os emissários divinos que se encontram conosco, vasculhando as nossas mentes, possam oferecer o melhor aos nossos entes queridos, ambientes de trabalho, ambientes de estudos, por aquele companheiro mais necessitado, mais difícil, mais intolerante. E com confiança, com a certeza de que seremos ouvidos, nós vamos dirigindo as nossas súplicas aos benfeitores que agora estão conosco.
E enquanto os benfeitores amigos acolhem os nossos pedidos, nós vamos agora receber o passe magnético espiritual, ao mesmo tempo que as águas serão magnetizadas e tudo que for possível magnetizar para potencializar os efeitos de cura. Vamos aproveitar para louvar, agradecer e realizarmos, se assim o desejarmos, os nossos pedidos. Muito obrigado, Senhor, por tudo que recebemos, agradecendo a cada benfeitor amigo, agradecendo aos nossos protetores individuais e rogando a Jesus que abençoe a semana que se inicia, conduzindo-nos sempre, Senhor, pelo caminho do bem, do amor e da caridade. Permita, Senhor, com que possamos nos reunir novamente no próximo domingo, participando desse banquete espiritual. Com gratidão a todos os emissários, a Jesus e a Deus nosso Pai. Nós vamos encerrando mais esse evangelho nos nossos lares, convidando a todos suavemente. Vamos abrindo os nossos olhos, vamos nos situando novamente no ambiente onde nos encontramos, desejando que a doce paz de Jesus permaneça no lar e no coração de cada um de vocês. Muita paz. Que assim seja, Senhor. E assim seja. Graças a Deus. Queridos amigos, que bom, encerrando a nossa noite. Até amanhã com o Roberto e até terça-feira com o Roberto. Nós vamos aproveitar para passar o número do celular, do WhatsApp, do nosso Centro Espírita, para quem desejar encaminhar algum nome, alguma orientação, algum atendimento fraterno. E anotem aí, o DDD é o 19, DDD 19, o celular é 99 456 4473. 19 99 456 4473. Um beijo para todos vocês, muita saúde, muita paz. Então, muito obrigado, mais uma vez, pela presença maravilhosa de todos vocês, e com certeza nós nos reencontraremos no próximo domingo.
e que a semana que amanhã se inicia, ela seja plena de realizações, reflexões e, sobretudo, muita prática no bem. Vamos arregaçar as mangas, porque o nosso mundo está neste momento. Nossa casa planetária estertora na certeza, mas, sobretudo, rogando que nós não faltemos com a nossa preciosa, embora mínima, contribuição. Então, até amanhã, se Deus assim o permitir.